Mas a gente começa, como eu adiantei ainda há pouco, falando sobre paz. E eu recebo um querido advogado que teve a ideia linda de escrever 2 livros que abordam a paz como tema. Ele é especialista em direitos humanos, usou seus conhecimentos para explicar por que a paz é possível, e ela é possível. Aliás, A Paz é Possível é título de um dos livros do Dr. Wagner Baleira, que é coordenador do programa de pós-graduação em Direito da PUC, coordenador da Revista Brasileira de Direitos Humanos. Ele tem 15 livros publicados, dezenas de artigos, capítulos de livros sobre direitos humanos, direito constitucional, previdenciário, tributário. No final de setembro ele lançou 2 livros, A Paz é Possível, que eu falei ainda há pouco, e, na verdade, A Paz. E a gente vai conversar sobre esse assunto. Fica porque vai ser interessante e a gente vai ser motivado a viver em paz. É isso mesmo, doutor Wagner? Seja muito bem-vindo. Prazer recebê-lo. Vou te convidar para sentar ali no sofazinho, que é o nosso lugar mais confortável, viu? Tem uma aguinha já servida aqui. E que honra poder falar de paz, né? Mas, ao mesmo tempo, é angustiante quando a gente pensa no cenário em que o nosso mundo está vivendo e com tantas guerras. E com o ser humano sofrendo tanto por falta de paz, quando a gente lê ao mesmo tempo um texto como esse que eu li no começo do programa, lá em João, sabendo que Jesus deixou essa paz para a gente. E aí, como é que a gente lida para ter essa paz dentro do coração, dentro de casa, na sociedade? É possível? Então, é um dos livros, né? A Paz é Possível. A gente pensa o seguinte, o objetivo desses trabalhos foi entender o porquê das guerras. Porque nós queremos a paz, mas o mundo está vivendo sob guerras em vários lugares, né? Algumas até são guerras permanentes, como essa da Síria neste momento, né? Todos os dias a gente tem notícia dessa situação gravíssima. Então, nós procuramos entender o porquê das guerras. E utilizamos uma metodologia que foi sugerida por São João 23, na encíclica de 1963, a Patim in Terris. Ele diz o seguinte: a guerra decorre da ausência de um desses 4 critérios: verdade, justiça, liberdade, amor. Se faltar um desses 4 critérios, é muito provável que 2 pessoas entrem em guerra, né? Eu e você, 2 famílias ou 2 países, ou até o mundo, como aconteceram já 2 guerras mundiais. Verdade, verdade, justiça, liberdade e amor. Liberdade e amor. Não que precisem faltar os 4, mas faltou um já começa. Já é motivo para começar um conflito. Um conflito que pode assumir maiores proporções conforme a natureza da mentira, né? Portanto, a ausência de verdade, mentira, cria-se uma situação de mentira. Então, aqui nós estamos pegando os exemplos históricos, onde testamos a tal guerra para verificar o que faltou. Exemplo, a guerra do Iraque. A guerra do Iraque ela foi suscitada por uma mentira. E essa mentira desencadeou a guerra, matou milhares de pessoas. É bem verdade que ela teve um subproduto favorável, que foi a queda daquele ditador sanguinário, que era o Saddam Hussein. Mas o motivo da guerra foi uma mentira, a de que o país estava produzindo armas químicas. Isso não foi jamais comprovado. Então a gente vai analisando as diferentes guerras e mostrando onde esse critério está ausente. Quando há opressão, guerra. Quando há ausência de amor, né? O amor é o primeiro bem que Deus nos dá, não é? Deus é amor. Aliás, você citou o evangelista João, né? E ele, qual é a definição de Deus para João? Deus é amor. Então, faltou amor, a guerra começa. Então, procuramos fazer essa análise a partir dos critérios da Patim in Terris, justamente porque essa encíclica foi lançada pelo Papa, talvez no momento mais perigoso que a história do mundo atravessou. Quer dizer, nós estivemos no limiar de uma 3ª guerra mundial, quando a União Soviética armou uns mísseis em Cuba. Os Estados Unidos, então, resolveram reagir
E foi graças a João 23 que as coisas se pacificaram. E aí ele lançou esse documento explicando os critérios para que exista sempre uma paz na Terra. Essa ideia de falar, de escrever sobre paz é uma ideia grandiosa, né, da qual eu mesma fico admirada e fico grata ao mesmo tempo, porque eu acho que é um motivo para a gente começar a refletir no que é a paz. De onde que surgiu a ideia de escrever esses livros? A ideia surgiu, na verdade, porque o Paulo VI, Papa Paulo VI, ele, a partir de 1968, ele criou um dia. É o dia 1º de janeiro, que a gente comemora sem saber muito desse fato. 1º de janeiro é o Dia Mundial da Paz, a partir dessa proposta do Paulo VI. Então, todos os anos é lançada uma mensagem, a chamada Mensagem do Dia Mundial da Paz, a partir de 68, e que reflete sobre o estado do mundo naquele ano e as perspectivas para o futuro. E nós resolvemos, então, trabalhar um pouco esses temas no nosso curso de Direitos Humanos, e despertou nos alunos que não sabiam nada sobre isso, despertou uma grande curiosidade. Então começamos a fazer as pesquisas e daí é que resultaram os 2 livros. Muito lindo, muito grande essa iniciativa. De alguma forma, você acredita, doutor, que é possível a gente vencer esses grandes conflitos que estão acontecendo hoje no mundo atual, que a gente vê na Síria e em outros lugares, né, matando tanta gente inocente? Vamos pensar em alguns conflitos que são emblemáticos. Por exemplo, o conflito que existe na Terra Santa entre Israel e a Palestina, que também é algo histórico, né? Ora, já a solução está pronta. A solução para esse conflito foi ditada pela ONU em 1948. 2 estados. Ninguém está certo nem errado. Vamos dividir aquele território, é pequeno, é um território relativamente pequeno, mas vamos dividir entre os 2 povos. A hora que conseguirem sentar à mesa com amor, com verdade, com liberdade, com justiça, acaba o conflito. Para dar apenas um exemplo, que é a questão... Agora tem aí uma questão que, aos olhos de muito, é utopia, né? Porque o ser humano, por mais que ele queira, ele lida com a própria humanidade e não consegue, né? E aí chega na hora de sentar numa mesa para fazer essa divisão. A gente vê isso numa família, sim, quando ela é dissolvida, né? Os casais entram em guerra, né? Um casal que se amava, que fazia juras de amor, de repente vira um grande inimigo um do outro, né? No fundo, a mensagem da paz pressupõe um desarmamento de espíritos preliminar. Quer dizer, nós vamos sentar com a intenção de boa fé, né? Portanto, na verdade, né? Por isso que é o 2º livro, Na Verdade e a Paz. Na verdade, nós estamos sentando com a premissa de que ninguém vai jogar com uma carta escondida na manga. Se você tiver a carta escondida na manga, não haverá paz, porque você está querendo dominar o outro. E a paz significa reconhecer que nós estamos em igualdade de condições. Não haverá vencedores nem vencidos. Então essa é uma necessidade urgente. Olha, eu fico tentando pensar assim, o que a gente vai levar de tão importante para dentro da nossa vida, porque a paz, eu entendo que ela começa na nossa casa, né? No núcleo da sociedade que é a nossa família. Então achei lindo isso, e aí vale para a hora do conflito entre casal, que eu acho que é onde começa a primeira falta de harmonia. Essa questão de não levar carta na manga, onde você e o seu marido vão falar com clareza sobre o problema, sem um querer dominar o outro, é um grande aprendizado. Isso é pra gente anotar no caderninho e lembrar. Vou conversar, vou falar sobre esse relacionamento. Vou sem carta na manga, vou transparente, vou sem querer dominar, vou querendo estabelecer os 4 pilares para a paz. Liberdade, amor, justiça, liberdade e amor. Falei na ordem errada, mas não tem problema. Não há ordem. Verdade, liberdade, justiça e amor. Guarda isso.
Eu volto no próximo bloco. Eu vou abrir um momento aqui, porque quando a gente enxerga uma fonte de sabedoria, a gente vai querer sugar e o nosso telespectador tem perguntas para você. E aí eu faço essas perguntas no próximo bloco, tá bom? Agora vamos lá, eu continuo com o Dr. Wagner Baleira, escritor e advogado, falando sobre paz. E agora tem várias perguntas aqui e a turma questiona mesmo, como eu falei, será que é utopia falar sobre paz e dizer, na verdade, existe a paz, existe a possibilidade de paz? E a Andréia, de Colombo, no Paraná, ela concorda comigo e ela pergunta assim: como ter paz se o mundo é competitivo, violento, estressante, conflitante? Até mesmo dentro da nossa sociedade, emprego, que às vezes é quase impossível conviver com pessoas difíceis, que são egoístas, que detêm a verdade e até... quando as pessoas estão erradas, elas acham que estão certas, querem mandar em tudo, querem mandar, inclusive, no que as pessoas pensam e fazem. Então, na verdade, a paz significa que você quer se dispor a vencer todas essas barreiras que a nossa amiga levantou, que são reais, que acontecem no nosso dia a dia. Vamos vencer as barreiras. A primeira barreira, naturalmente, é a barreira do orgulho, que significa eu ser melhor do que os outros. Eu sou orgulhoso, então eu exijo que os demais me reconheçam como melhor do que eles. Primeira barreira a ser vencida, a barreira do orgulho. A verdade, né? Vamos lembrar dos 4 critérios como o norte da nossa exposição. A verdade significa eu reconhecer que eu não sou melhor do que o outro, que eu sou igual ao outro. Esse é o primeiro passo. O segundo é realmente acreditar que é possível a conciliação, que por mais difícil que seja o conflito, há uma porta de saída para esse conflito. Então, investir nessa possibilidade de que há um conflito, não esconder, não camuflar o conflito, isto é, não inventar a mentira de que não existe problema, quando o problema existe, e tentar vencer mediante o diálogo, a compreensão e o respeito. Que lindo isso. E aí traz isso para a tua história de vida. Tem muitas meninas aqui falando: meu relacionamento está muito difícil, estou vivendo um momento no casamento muito conflitante. Esse conflito também é possível resolver desse jeitinho, entendendo que a gente não é melhor que o outro? Pensemos no critério de justiça, que eu acho que esse também é gostoso de falar, porque eu sou advogado, né? O critério de justiça, a expressão justiça significa dar a cada um o que é seu. Isto é, cada qual dentre nós tem um seu próprio, individualidade, aquilo que pertence exclusivamente a você no seu eu. Não gosto de usar a expressão ego, mas vamos só provisoriamente para entender a questão. Eu tenho o meu eu, você tem que respeitar esse eu. Se você quiser invadir o meu eu, nós vamos brigar. Então, mesmo no seu relacionamento familiar, entre namorados, entre casais, enfim, é preciso respeitar o eu do outro. Aquele círculo de intimidade no qual a pessoa é inviolável. Essa também seria uma boa medida de justiça. Dar ao outro o direito que ele tem de, às vezes, querer estar sozinho. Não querer ouvir, só querer parar para pensar. O silêncio como uma forma também de se preparar para um diálogo mais adequado, mais promissor e mais verdadeiro. Perfeito. E um dos pilares é a liberdade, que eu também entendo como individualidade de alguma forma. E aí tem uma telespectadora que está passando por uma questão muito complicada no relacionamento e ela quer saber assim, como trazer a paz de volta, porque ele me pediu para fazer uma coisa que eu não concordei. Isso aí parece que afetou, então, a liberdade, a individualidade. Daí os outros pilares podem sobrepor a esse que está faltando e ela consegue trazer essa paz de volta? Eu não queria estabelecer uma hierarquia, mas é possível a partir do critério evangélico, digamos assim, né? O primeiro pilar é o amor. Você não conseguirá resolver nenhum problema de relacionamento se você não tiver amor. Então, vamos sim tentar essa hierarquia. O primeiro é o amor. A liberdade é consequência do amor, porque se você ama, você sabe que mesmo o outro sendo livre, ele não vai trair a sua confiança. Ele não vai trair aquele elo de
amor que existe entre vocês. Então, dar ao outro uma liberdade, não para fazer algo completamente desconforme com o pacto de amizade que vocês têm, né? Amor e amizade são aspectos da mesma, facetas da mesma maneira. Mas para que esse relacionamento não fique também opressor naquela história do eu. Às vezes o meu eu, não é o meu caso que eu não gosto muito, mas vamos supor que eu gostasse de futebol. Às vezes eu quero partilhar uma partida de futebol com os meus amigos. Minha mulher não tem nada com isso. Se ela não me der essa liberdade, eu vou começar a achar que, enfim, aquele relacionamento não vale tanto a pena. E a gente lembrar também das escolhas que a gente fez e do que é que nos encantou no outro. Às vezes foi justamente aquilo que, de repente, numa determinada altura do campeonato, né, no momento da vida, a gente tende a abafar. Por exemplo, ele gosta de esporte, ele tinha amigos, isso tudo te encantou numa determinada época e de repente você olha e não quer mais aquilo por conta da sua insegurança. Então tentar voltar e resgatar esse pilar que é a liberdade, que é a individualidade, isso é importante. Aí tem uma pergunta aqui muito interessante e olha, apesar do nosso convidado ser um especialista em direitos humanos, alguém que escreve sobre a paz, ele é advogado também, ele lida com conflitos e as pessoas querem a sua ajuda, doutor, para lidar com esses momentos de conflito. Então tem uma telespectadora que diz assim, meu marido sempre foi muito ciumento. Depois da cirurgia de próstata, ele piorou. Como é que eu devo agir para ter paz em meu casamento? Ele tem 65 anos e eu 63. Ciúmes, ele toca em que pilar desses 4 que constroem a paz? Verdade. A verdade. Verdade. O ciúme significa, sobretudo, uma desconfiança minha em relação ao outro, de que o outro está me escondendo algo. Isto é, não está sendo verdadeiro, transparente. Também no Evangelho diz a verdade liberta. Se você tiver com um problema de relacionamento, esse relacionamento pode significar que você está escondendo do seu companheiro, da sua companheira, algo que não é bom que ele saiba. Acabou a confiança, acabou a verdade, o relacionamento está em perigo. Então vamos voltar para a verdade. A verdade liberta. Isso é muito bom, guarda isso. Como a gente está aprendendo hoje, a gente está aprendendo para utilizar no núcleo da sociedade. Eu acredito numa sociedade mais justa, numa sociedade que vive em paz, mas isso tudo começa em casa, né, doutor? E eu imagino que como advogado, durante toda a sua história, teve que lidar com muitos conflitos, né? E fazer a conciliação deve ser algo desafiador. Tentar evitar um rompimento que contraria a própria natureza do Tem muitas perguntas, a gente vai voltar já já. Agora eu continuo com o Dr. Wagner Baleira, escritor e advogado, falando sobre paz. E hoje, mais do que advogado, hoje você está psicólogo aqui com a gente, você percebeu, né? Ele é autor de vários livros e a gente realmente fica encantado com a iniciativa, na verdade, a paz, porque ajuda para que todo mundo encontre um caminho para uma vida cada vez melhor, né? E é o que a gente quer. A paz começa em casa? Sim, a paz começa em casa. O primeiro ambiente de liberdade é a própria casa. É lá que você é totalmente livre. Para isso deve existir entre os membros de uma família, né, uma intensa harmonia, solidariedade, cumplicidade, de modo que ninguém se incomode porque o outro está. Vou dar um exemplo bem simples, Cláudia. Porque o outro está andando descalço. Um símbolo de liberdade, né? Mais ou menos como você dizer, olha, aqui eu não preciso estar embolado com a minha gravata, meu paletó, meu formalismo. Então, começa em casa. Começa a dar àqueles que estão junto de você a inteira liberdade de estarem no seu íntimo. Agora tem uma preocupação nessa intimidade, porque não é só a liberdade. Liberdade, respeito, sim. Amor e verdade. E muitas vezes, no seio familiar, por tanta intimidade, por tanta liberdade, acaba faltando respeito. Isso mesmo, eu queria completar, você tem toda a razão. Essa intimidade não significa descompostura. Quer dizer, você está em casa, por exemplo, de pijama. Mas se você vai almoçar com os demais, é preciso se vestir como se você estivesse indo para uma festa. Olha lá. Porque ali é um momento de comunhão. Então é algo que mostra que o outro
você tem que se arrumar, eu tenho que me arrumar, né? Eu também, como marido, não posso dizer que só minha mulher se arrume. Eu também tenho que me arrumar, mesmo que não haja nenhum estranho dentro de casa. Eu também tenho que fazer a barba, também tenho que me compor para aquele momento que é familiar. Eu posso ficar de pijama dentro do meu quarto, mas não menosprezar aquele momento. Cada momento na nossa vida é muito importante, porque ele é uma graça de Deus. Perfeito. Acho que a gente hoje teve uma grata surpresa aqui, um presente, né? Porque quando a gente pensou que ia falar sobre a paz, que está longe, falar e pensar nos conflitos, nas guerras que assolam o nosso planeta, a gente é convidado para fazer uma viagem para bem pertinho e para entrar na nossa casa, né? Primeiro no nosso coração, que eu acho que a palavra do dia fala muito disso, dessa paz que vem do alto, a paz que Deus nos dá com graça, né? E dessa nossa paz no seio familiar, que a gente vê que também é tão importante, que também está faltando hoje. Você vê aqui pela quantidade de mensagens. Te agradeço. Obrigada por ter trazido para a gente essa reflexão e esses ensinamentos. Só para a gente terminar, então, os 4 pilares para a paz. Amor, verdade, liberdade e justiça. Vamos colocar tudo isso em prática e vamos viver em paz. Dr. Wagner Baleira, muito obrigada pela sua presença. O site www.baleira.adv.br está à sua disposição. Se quiser entrar em contato, 011 3675 1233. E os livros aqui maravilhosos, Na Paz é Possível e, na verdade, a Paz, estão também para que você possa ler e aprender mais sobre esse assunto tão lindo e tão importante. Até a próxima. Obrigada. Obrigado. Foi um prazer recebê-lo e conversar contigo. Tchau.